Vamos lá, galera, vamos continuar aí números complexos. Agora vamos entrar numa parte aí, a última semana vendo números complexos, vamos ver os exercícios finais. Nesses exercícios finais a gente tem também um pouco de mistura de complexos com geometria. Então a gente vai ter umas coisas aí bem interessantes para mexer. Tem dois modelos de questão aí, inclusive, que estão nessa parte final, que são questões bem interessantes, que eram questões já comuns em provas da AFA, Escola Naval, EFON e IMIITA, e que ultimamente começaram a cair também na SpaceX. Então, realmente, digamos assim, o último estágio de números complexos. Assim, né? O números complexos, você tem ali o iniciozinho que é razoavelmente tranquilo, é mais ou menos só fazer conta mesmo, e ele vai subindo de nível até chegar nesse nível de agora. E isso, como eu já até falei aí em outros vídeos, quando começou a cair números complexos na SpaceX, a gente ficava só no nível básico. Hoje em dia a gente já está chegando até esse nível aí. Então, uma questão de números complexos da prova da SpaceX pode ser também uma questão da AFA, pode ser uma questão da Escola Naval, pode ser uma questão do ITA. Então, os níveis ali para números complexos é tudo igual hoje em dia, né? No tipo de questão que pode cair numa prova, que pode cair na outra, exatamente o mesmo. Então, vamos lá. Primeiramente, quero perguntar isso aqui, ó. Qual é uma outra forma, um outro modo de você enxergar, de você ver o módulo da diferença de dois complexos? Então, aqui vou pensar primeiro em forma algébrica, depois dali eu vou pensar em desenho, justamente para fazer a ponte aí com geometria. Então, o primeiro modo é você ver, o complexo ZA mais BI, o W eu estou chamando de C mais DI. Se eu pensar na diferença dos dois, é só fazer a diferença da parte real, diferença da parte imaginária. Então, eu vou ter A menos C mais B menos DI. E o módulo disso é o módulo desse complexo. Módulo de complexo, a gente faz raiz, parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado. Então é isso. Beleza, conta. Fiz continha, fórmula seria essa. Agora uma outra forma de ver. O complexo Z, como ele é A mais BI, a gente pode associar no plano aqui de Argand-Gauss ao ponto AB. Então esse ponto aqui de coordenadas AB é, no plano de Argand-Gauss, a representação do complexo Z. E esse par ordenado, né, o ponto AB, a gente chama de afixo do número complexo. Então, o par ordenado AB é o afixo do complexo Z e o par ordenado CD, já que aqui é C mais DI, é o afixo do complexo W. A outra maneira também de enxergar aquilo ali, você já viu que a gente pode também ver os números complexos como vetores. Então, se eu imaginar, se eu partir desse ponto, que a gente chama de afixo do complexo, e ligar isso até a origem, eu formo um vetor que sai da origem até esse ponto, e eu posso dizer que o número complexo Z é esse vetor. É daí que vem, né, pensando como vetor, que vem aquela ideia de ρ, sig e θ. É daí que vem o ρ, que é o módulo aqui do complexo, e o θ, que é o ângulo que ele faz com esse x. Então, quando a gente pensa em ρ, sig e θ, a gente está pensando no vetor associado àquele par ordenado. Então eu tenho o vetor Z e tenho o vetor W. Então, pensando agora vetorialmente, o que é Z menos W? Vetorialmente, a diferença de dois vetores é o vetor que liga aqui as extremidades deles e apontando para o primeiro. Então, Z menos W está apontando aqui para o Z e é a ligação aqui entre as pontas, né, dos dois vetores. Isso é o que vocês viram já há muito tempo sobre operações com vetores, no caso, diferença de dois vetores. Então, vetorialmente, Z menos W é esse vetor preto. Se eu pensar no módulo disso, módulo de Z menos W vai ser o módulo daquele vetor. O módulo do vetor vai ser simplesmente esse tamanho. O tamanho desse vetor preto é o módulo de Z menos W. Só que o tamanho desse vetor preto, se você parar para olhar o desenho, o tamanho desse vetor preto é a distância entre esses dois pontos.
certo? Eu tenho esse ponto aqui onde começa o negócio, tem esse ponto aqui onde termina. O tamanho daquele vetor preto é justamente a distância entre os dois pontos. Então, a interpretação geométrica para módulo de Z menos W é que ele é a distância entre os afixos de Z e W. E repara que isso você poderia ver por aqui pela fórmula. Se você interpreta o que aconteceu aqui na fórmula, também vai acontecer isso. Se for pensar nos pares ordenados, AB e CD, essa fórmula que está aqui é justamente a fórmula que você viu na geometria analítica de distância entre pontos. Qual é a fórmula para você fazer a distância entre esses dois pontos? Você faz a diferença das abscissas, faz a diferença das ordenadas, eleva ao quadrado, soma e tira a raiz. Então essa fórmula aqui também está traduzindo isso. Então tanto olhando por aqui, quanto olhando com desenho, interpretando geometricamente o que está acontecendo na figura, eu consigo ter essa noção de que o Z menos W é isso aqui. Isso aqui que é o objetivo desse vídeo. Você entender que módulo de Z menos W é uma distância. Aí vai falar, pô, e daí? E daí é o seguinte, vamos agora, para introduzir aí um negócio que vai aparecer na próxima questão que eu vou fazer, pensa agora numa conta agora com números. Vamos botar exemplos numéricos aqui. Então, vou apagar aqui essa primeira parte e vamos pensar no seguinte. Imagina que eu tenha essa conta aqui, ó. Exemplo. Imagina que eu tenha a conta, por exemplo, módulo de Z menos 2i igual a 5. Como que eu interpreto isso a partir dessa forma de enxergar diferenças? Veja bem, se eu supuser aqui que o Z é o complexo x mais yi, e eu vou chamar de W, né? O complexo 0 mais 2i, isso aqui, módulo de Z menos 2i, eu estou pegando o complexo Z x mais yi e estou fazendo a diferença com esse complexo, 0 mais 2i. Pela essa interpretação que está aqui escrita, módulo de Z menos 2i vai ser então a distância entre Z e W igual a 0 mais 2i. Em outras palavras, isso ou seja, logo, distância ao ponto 0 mais 2i está associado ao ponto 0,2. Isso é o que eu acabei de falar ali, só que aplicado aqui para esse exemplo com Z e 2i. Então, esse lado esquerdo significa que eu estou fazendo a distância do complexo Z ao ponto fixo aqui, 0,2. Repara que o Z é genérico, né? É Z, x mais y, genérico. Mas essa parte aqui é fixa. Então, estou falando de um ponto genérico associado ao complexo Z, que tem, e isso aqui significa a distância até o ponto fixo 0,2. Isso é o que significa o lado esquerdo. Só que aí no lado direito eu peguei esse lado esquerdo aqui e igualei a 5. Então, olha só, garoto, olha só o que temos aqui. Portanto, assim, essa distância aqui é igual a 5. Assim, a distância de xy ao ponto fixo 0,2 é sempre, né? Sempre 5.
Agora raciocina. Que figura geométrica você conhece que faz a distância de um ponto qualquer a um ponto fixo ser constante? O nome disso, garoto, é circunferência. Então, temos uma circunferência justamente com centro 0,2 e aquele valor lá constante, que é o valor da distância, que é igual a 5, é o raio. Então, centro 0,2 e raio 5. Então, aqui agora fazer um desenho mais ou menos, eu vou ter aqui uma circunferência de centro 0,2 e o tamanho do raio aí dessa circunferência vai ser 5. Esses pontos aqui, Esses pontos aqui associados ao z, x mais y, que são os pontos x, y, vão ser quaisquer, pode ser qualquer ponto que esteja nessa circunferência. Então o z pode estar aqui, o z pode estar aqui, o z pode estar aqui. Qualquer ponto que esteja sobre essa circunferência vai satisfazer isso aqui, porque a distância desse ponto até esse ponto fixo 0,2 vai ser o tamanho do raio, que é 5. Então, isso aqui, garoto, essa equação que está sendo dada com números complexos, significa que o z está numa circunferência com centro 0,2 e raio 5. Isso você poderia obter se você fizesse, que nem eu fiz aqui antes no início do vídeo, o primeiro modo, escrevendo com forma algébrica. Você pega x mais y, pega o 0 mais 2i, você faz aqui a diferença e depois aplica o módulo, você vai ver que no final você vai cair diretamente numa equação de circunferência que tem essas características, esse centro e esse raio. Mas o grande ponto, o objetivo desse vídeo é o seguinte: você, na hora da prova, você não tem tempo, a prova é difícil, a prova é longa, você tem muitas coisas para fazer lá na hora. Então, eu quero que vocês não se surpreendam fazendo conta para depois, eu tenho uma circunferência. Não, você tem que bater o olho aqui e já tem que enxergar isso. Essa conclusão aqui que eu cheguei no final tem que ser automática na hora da prova, que é para isso você estuda. Você bate o olho aqui e já vem na cabeça: opa, estou com uma circunferência de centro 0,2 e raio 5. Tem que ser automático. Então você não tem que ficar deduzindo isso, raciocinando e construindo a teoria do zero na hora da prova. Você está estudando justamente para bater o olho aqui e já chegar aqui. Você, se eu vir isso aqui, eu já sei que isso significa isso que está escrito no final. Beleza? Vamos explorar esse tipo de coisa aí nos próximos vídeos. Valeu!